Wesley citou, ele vai ter um encontro com o Senhor, ele vai ser batizado, ele vai passar 3 anos estudando com o próprio Espírito Santo na Arábia. Ele volta para Damasco, depois ele vai a Jerusalém. E enquanto ele estava orando no templo, a palavra diz que ele teve um arrebatamento, em outras traduções. Nessa tradução diz que sobreveio sobre ele um êxtase. E ali ele viu aquele que falava com ele. O próprio Jesus estava dizendo para ele se apressar, sair de Jerusalém, porque em Jerusalém eles não receberiam o testemunho que Paulo daria a respeito de Cristo. E Paulo vai dizer para o Senhor, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões, nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Wesley também citou a respeito de Paulo perseguir o caminho até a morte. Nós estudamos nos estudos anteriores, em Atos 7, a respeito da morte de Estevão, onde a palavra diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. E o versículo 21, Jesus vai dizer para Paulo, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então nós estamos falando de Paulo testemunho, ele está falando ali, está dando a sua defesa para aquela multidão que procurava matar. Paulo estava falando em língua hebraica e eles estavam ali em silêncio, ouvindo Paulo falar do seu testemunho. Mas o versículo 22, a palavra diz que eles ouviram-no até essa palavra. E então eles vão gritar dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Gostaria de deixar uma observação aí no versículo 21. O próprio Jesus dizendo a ele que era para ele ir para os gentios, porque em Jerusalém ele não seria recebido, o testemunho de Jesus não seria recebido. Nós vamos ver, irmãos, que a verdade ela confronta. A multidão estava ali ouvindo a defesa de Paulo, mas a partir do momento que ele vai citar que em Jerusalém não seria recebido esse testemunho, ele vai dizer que Paulo seria enviado para os gentios, porque os próprios judeus, muitos rejeitaram a Jesus. Nós sabemos que nos dias de hoje, a palavra diz que virá um tempo onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Nós sabemos que a verdade, ela confronta. Assim como aquela multidão estava ali em silêncio, ouvindo. E a partir do momento que Paulo vai ali confrontar, Paulo vai falar, eles vão se enfurecer, eles vão querer que Paulo morra. Eles estavam em silêncio até serem confrontados. E nos nossos dias, nós sabemos que muitos não querem ouvir a verdade do Evangelho. Gostaria que até que a pastora lesse para nós, 2 Timóteo 4. Porque Paulo mesmo ele escreve, ele diz que chegará esse tempo. Nós sabemos que já tem chegado. Quantas pessoas não querem ser confrontadas com a verdade? 2 Timóteo 4, pode ser do 1 ao 3, pastora. 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, irmãos? Então nós sabemos que a multidão ali foi confrontada por Paulo. E nós sabemos que muitos hoje, igual o próprio versículo 3 diz, que haveria tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a verdade, é a palavra de Deus. Então muitos se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então nós temos vivido um tempo onde muitos têm rejeitado o Evangelho, muitos têm se recusado a ouvir a voz do Senhor. Nós estamos falando ali dos judeus, onde eles procuravam matar Paulo, onde eles foram confrontados por aquilo que Paulo estava dizendo. Quando Paulo diz que Jerusalém não receberia o testemunho e que Paulo seria enviado para os gentios.
Nós sabemos que para ele, eles consideravam os gentios impuros. Mas nós sabemos que através de Jesus Cristo, esse muro que fazia uma separação foi derribado. E através de Jesus Cristo foi feito um só povo. Então nós sabemos que eles ali, eles vão enfurecer. E vamos ler a partir do versículo 23. Pode ler até o 23 ao 30, pastor. Amém? Amém, irmão. Paulo está recitando, né, o Atos 9. E a gente vê uma coisa que Paulo aprendeu também, foi quebrar o orgulho. Paulo era um homem muito orgulhoso. Depois de 4 anos, quando ele sobe de Damasco para Jerusalém, lá em Atos 9 diz que ele começou a bater de frente mesmo com a igreja, bater de frente com os gregos, né? E ele vai contar essa história do arrebatamento dele. Aconteceu, na verdade, lá em Atos 9, quando Jesus aparece para ele. Eu quero deixar isso até uma observação para a igreja, porque nós, muitas das vezes, nós somos orgulhosos. Às vezes a gente chega num lugar e a gente quer bater de frente, a gente quer que as pessoas convertem na força e que eu vou fazer porque eu estudei com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os irmãos tiraram Paulo da igreja e Jesus falou assim com Paulo: Paulo, sai da igreja. Hoje você está sendo um problema aqui em Jerusalém, em outras palavras. Quando a gente vai lá para Atos 9, eu acho isso interessante, que logo depois que Deus expulsa Paulo da igreja, eu vou até usar esse termo, que foi o que aconteceu. Paulo foi expulso por Deus da igreja, gente. Olha se tem base. Para ele cumprir o ministério dele. O ministério dele não era dentro da igreja. Era lá fora. É por isso que a gente tem que ter essa observação. Tem pessoas que vai querer estar de tudo enquanto a gente no altar, mas igual a Adriana falou, às vezes vai ser um Ananias na vida de alguém. A gente tem que entender o nosso lugar. Naquele momento, o apóstolo Paulo não ia ser aceito. E sabe o que me deixa mais curioso? As 2 vezes que ele pisou na igreja sede, na primeira vez ele foi expulso por Deus. E a igreja em Atos 9:31 diz que teve paz quando Paulo sai. Atos 9:31 diz isso. E assim, ele tentou matar ele, a primeira vez que pisou em Jerusalém. E era o lugar que ele mais amava. Você já parou para observar isso? Paulo estudou a vida inteira em Jerusalém. Paulo foi criado em Jerusalém, pode-se dizer assim. O lugar que qualquer um que é salvo, até nós, até hoje. Quem de nós que não quer ir à cidade de Jesus, do grande rei, né? Paulo, ele amava tanto Jerusalém. O dia que ele pisou depois da conversão, Deus falou: aqui você não fica. Vai rodar o mundo aí. E ele vai ser expulso da igreja. Ponto. E por Deus, tá? Depois ele volta de novo para levar a oferta. O que está acontecendo aqui? Você está lendo aqui, ó. Ele está de novo sendo ameaçado de quê? De morte. A primeira vez ele foi expulso, a segunda vez aqui, ele está aqui apanhando aqui, no lugar que ele mais amou, acredito eu. E daqui a gente sabe que ele vai para um martírio. Então, eu vejo Deus aqui também tratando o orgulho de Paulo. Em Atos 9, né, que está recitando em Atos 22. Eu vejo Deus tratar o orgulho. A gente tem que entender o nosso lugar. Eu acho que a igreja tem que entender isso. Paulo, ele não saiu de Jerusalém, ele foi rebocado. A Bíblia diz que os irmãos levou ele e deixou ele lá na cidade dele em Tarso. Até Barnabé, depois de talvez, alguns historiadores falam 11, outros 14, mas eu acredito que 10 anos ele ficou isolado lá em Tarso, para depois ele começar a obra com Barnabé. E a Adriana citou Ananias, Adriana. Eu vou citar Barnabé também. Para mim, Ananias foi assim usado por Deus, mas o Paulo nasceu e foi lembrado. Só existe Paulo hoje, primeiro por causa de Deus, mas por causa de um homem humilde chamado Barnabé, que estava ali sendo pastor da grande igreja de Antioquia. E Barnabé, ele não vai conseguir, né? Ele vai ter muita dificuldade com aquele ministério que foi imposto por ele. E ele se lembra do apóstolo Paulo. Olha que coisa extraordinária. Ele se lembra do homem que estava esquecido. Imagina um homem do gabarito de Paulo, irmão Reinaldo, esquecido, abandonado lá em Tarso. O maior líder do cristianismo teve que esperar 14 anos para começar seu ministério. 14 anos. Isso é só para a gente entender como que Deus trata com a gente. Ah, irmão Wesley, não me dá uma oportunidade. Irmão Wesley, eu tenho vergonha. Irmão Wesley, eu estou esperando há quanto tempo? Fica em paz.
Deus está preparando o Ananias, está preparando o Barnabé. Deus vai te usar no tempo dele, conforme o tempo dele. Tem pessoas que vão almejar o altar a vida toda, igual o Paulo almejou a igreja sede. E não vai subir. Não vai subir, vai pregar lá no mundo. E outros que não querem pregar aí, que não querem dar estudo, e eu vou até citar você mesmo, que hoje você dá um estudo com excelência, mas você tinha muita vergonha, talvez lá atrás você falou, irmão, talvez eu não sou capacitado, e hoje eu vejo você com tanta excelência ensinar a palavra de Deus. A gente vê o quê? Que às vezes as pessoas que não querem subir, as que Deus vai colocar em cima, e as que querem subir, Deus vai colocar lá no mundo, e o reino de Deus que ganha com isso. Nós temos que entender esse chamado, sabe? O apóstolo Paulo, esses versículos mostram muito um caráter dele que Deus moldou, que era um caráter de um fariseu orgulhoso, né? Mas que Deus moldou e por isso se tornou esse grande homem de Deus. Verdade. E nós vemos o tempo também, né, irmão? Houve um tempo ali de preparo, né? Ele não converteu e já saiu fazendo a obra. Nós sabemos que passou alguns anos, ele foi instruído pelo Espírito Santo. Verdade. E muitas das vezes nós achamos que é no nosso tempo, é hoje, né? Não, mas o Senhor tem um tempo determinado. Michilene. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Paulo. O próprio Mas, Jesus. ô Lu, o tu falou ali, mas Ananias recusou ir lá. Ele Encontrar-se resistiu um pouquinho, né? com Paulo, porque Paulo... Porque imagina hoje se Deus te manda você encontrar com um líder religioso aí, tradicional aí. Ela fala, mas ele perseguiu o caminho. Paulo nos lugares. Porque Ananias recusou. Imagina, é a mesma coisa da Adriana chegar com o Papa aqui dentro da igreja. Aqui, ó. Adriana, vou te apresentar o homem de Deus aqui. Ó. Apresentar o Papa Mas, aqui. eu estava vendo um testemunho, e é verdade, do pastor Lucinho. Eu até postei no meu status, que ele pediu uma ordem para estar ministrando sobre os detentos pesados mesmo. Eram detentos pesados. Na hora que ele chegou para a visita, os policiais falaram que isso aí é tudo barra pesada, você vai ter coragem de ir lá evangelizar eles? Aí o pastor Lucinho falou assim com os policiais, maior é aquele que está em mim do que o que está neles. E entrou para o presídio e ministrou a palavra. Louvado seja o Senhor. Muito bom o testemunho, né, irmãos? Então vamos dar continuidade. Nós falaremos um pouquinho a respeito de Paulo. Ele mesmo diz que ele foi escolhido para os gentios, né? O próprio Jesus diz que enviaria ele aos gentios. 1 Timóteo 2,7, ele mesmo diz que ele era mestre dos gentios. 1 Timóteo 2,7.